Eu quero que vocês, junto comigo, aí abram o texto de Tiago, capítulo 4, verso 11 e 12. Então vamos à nossa exposição de Tiago. Eu sempre vou insistir, né, que a igreja precisa ensinar sistematicamente. Né? Uma igreja que não expõe texto sistemático perde muito, irmãos. Texto fora de contexto é um perigo. Não é? Texto fora de contexto não ajuda a crescer, ajuda a nos deixar infantilizados. Nós precisamos conhecer a razão da nossa fé, ok? Estamos estudando Tiago aí desde meados do ano passado e temos aí algum tempo para continuar aí debruçado no texto. Então nós estamos no capítulo 4, verso 11 e 12, que eu vou ler agora. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ok? Então vamos lá. Nós estamos aí trabalhando o texto de Tiago, e desde o primeiro versículo desse texto, nós vimos que o Tiago tem trabalhado aí dois tipos de sabedoria. Uma que ela é própria do mundanismo, não é? Do mundo em que nós vivemos. Mundanismo, irmãos, não é a criação. Mundanismo é um sistema. Mundanismo é uma ordem política, ideológica. E é impossível nós nos libertarmos dessa bolha. É impossível. Nós compramos a partir do mundanismo, né? O dinheiro, o nosso entretenimento, até as questões da nossa fé, elas estão imbuídas, imergidas no mundanismo. A graça de Deus que vai nos dando a capacidade de nós nos desvencilharmos disso. Mas o mundanismo, ele será vencido na sua totalidade quando o Senhor instaurar novos céus e nova terra. Então, é uma luta que nós vamos ter o tempo todo. E o Tiago vai nos ensinar, e eu estou sendo repetitivo por questões didáticas, que a filosofia mundana, ela está o tempo todo. Nós vamos aprender também pelo discurso de Tiago, à medida que ele vai ensinando os irmãos que estão passando por dificuldades, sofrimento e perseguição, que quem está por trás do mundanismo e da nossa pecaminosidade, o gerente de tudo isso é Satanás. Aliás, ele vai dizer isso de forma explícita no capítulo 4, que ao nos chamar a atenção, ele vai dizer que há uma diferença daquele que entende a fé, mas fica numa morosidade, numa mornidão espiritual. Ele vai dizer de uma forma retórica, mas contundente, que o diabo que está por trás e gerenciando tudo isso, ele sabe que existe um único Deus, mas ele treme. E essa comparação de Tiago é para demonstrar para os seus leitores e para a igreja de uma forma geral, que muitos de nós temos uma boa confessionalidade, mas essa confessionalidade ela não gera em nós nenhum vigor de trabalho, não é? Então não adianta conhecer a fé apenas teoricamente, apenas na confessionalidade teológica. O que o Tiago quer dizer é que esse que é o tutor do mundanismo, das malignidades, ele sabe que existe um Deus e treme, mas muitos que participam da comunidade da fé sabem que existe um Deus e sequer treme. Você percebe que numa palavra contundente, ele coloca Satanás num patamar de temor acima daqueles que são apenas professantes da fé. Genuinamente, a fé que ela emana, que ela vem do trono de Deus, ela nos leva a algum tipo de benefício para essa terra que apodrece. Por isso que no Sermão do Monte, Jesus diz que nós somos o quê? Sal da terra e luz do mundo. E o Tiago ele vai exortando, vai edificando a igreja a partir daquilo que é necessário. E quando nós chegamos agora no capítulo 4, verso 11 e 12, ele tem uma palavra pastoral, e ele nos convoca a evitar a maledicência. E aqui nós temos uma questão importante que precisa ser trabalhada, para que o próprio mundanismo não nos conduza para uma religião falaciosa, enganosa, em que nós deixamos de julgar muitas coisas.
E quando nós perdemos a capacidade de um bom julgamento, nós nos tornamos acéfalos, sem cérebro, acríticos, sem uma boa crítica, não é? E isso é uma acusação mundana que eu vou trabalhar aqui no contexto. Então o texto, ele proíbe peremptoriamente, decisivamente, contundente, para que nós não julguemos o irmão. Agora, nós precisamos entender isso a partir daquilo que o Tiago quer dizer, e para isso eu preciso retomar algumas coisas que foi tratado, pelo menos aqui no contexto imediato. No capítulo 3, o Tiago vai dizer para nós que o mundanismo, ele está enraizado em nós. E de onde vem o mundanismo? Ela é uma herança genética. Ninguém aprende a pecar por conta do contato com o mundo. Ninguém aprende a pecar porque está em contato com a sociedade. Como alguns filósofos ensinavam anteriormente, né, alguns séculos atrás, que nós nascemos como uma tábula rasa, como uma folha em branco, como as costas dessa que você está vendo aqui. E à medida que você vai vivendo, o mundo vai te marcando e você vai aprendendo a se comportar. Então, para esse tipo de pensamento filosófico, o homem nasce puro. O ser humano, ele nasce isento do pecado. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que depois da queda do Adão, todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. A sociedade, ela vai oferecer um cardápio de modalidade. É por isso que eu costumo dizer que eu peco como um carapicuibano, porque eu nasci em Carapicuíba. Se eu nascesse em Paris, eu pecaria como um parisiense, percebe? Mas a questão não é a modalidade, a questão é de natureza. Percebe? Então, todos nós somos pecadores. E o Tiago vai dizer que isso, ele está enraizado na natureza humana. Essa é a mensagem do Evangelho. Você é um pecador e está em colapso moral. E esse colapso moral, ele te distanciou de Deus. Não há um justo sequer. E quando é que nós recebemos a herança pecaminosa? No momento da concepção. Quando o seu pai e sua mãe se namoraram, quando biologicamente se encontraram lá os componentes biológicos necessários, ali já tem um ser humano com potencial para pecar. Todos pecaram. Uma criança, ela precisa de Jesus para ser salva. Isso é uma discussão que nós outrora podemos ter, mas nós temos a questão da graça, um estado de consciência. Mas todos precisam do guarda-chuva da graça. Todos precisam de Jesus para serem salvos. E essa questão que enraizou em nós, ela nos leva às guerras e contendas, que foi discutido no final do capítulo 3. E por que as guerras e contendas? E essa guerra aqui, a palavra que aparece, que é traduzida por guerra, é polêmica. E quando essa palavra aparece lá, a gente traduz por guerra. Essa guerra, ela começa num campo ideológico. E a ideologia do Tiago, que ele chama aqui de mundanismo, não é uma ideologia que ela vem totalmente, explicitamente, com um contrário à moral cristã. Não é um partido político que é contra a moral cristã, ou uma filosofia política ou teológica, não. Ela vem numa roupagem da piedade. E você lembra que nós temos discutido que dentro dessa comunidade, alguns faziam boas obras, mas não com o intuito de trazer a dignidade para os pobres, para os desfavorecidos, para os emocionalmente quebrados, fracionados, não é? Esse grupo que está aqui disputando, eles aproveitam a miséria humana para que ganhem algum status eclesiástico, inclusive. E muitas vezes nós vemos por aí que algumas comunidades que se expressam como se fosse evangélica, cristã, bíblica, elas precisam da desgraça humana para atrair público. Não é assim? Então a desgraça humana, a pobreza, a indigência, a marginalidade, ela é um capital para catapultamento de pessoas que estão interessadas. E o Tiago está necessariamente combatendo essa coisa aqui. Porque à medida que um grupo faz um benefício, socorre, o outro tem a necessidade de fazer mais. Não por conta de diminuir o sofrimento e mazela humana, mas
para que ele ganhe projeção social. E assim é o mundanismo, ele é travestido de piedade. Tanto que algumas igrejas, elas propõem uma campanha para que você seja presa, que você seja um cliente da fé. Alguns lugares vão propor uma prosperidade utópica, uma prosperidade inalcançável, para que você seja cliente. E toda vez que você não alcançar, a culpa não é de quem expõe o problema, a culpa é sua que não tem fé. É muito fácil para mim. Você vai ser próspero esse ano. No final do ano você não foi, sabe o que é? Você não tem fé. É muito cômodo. E lembra que o Tiago, ele disse que esses mestres têm a capacidade de conduzir por meio da língua. Lembra? É um grande navio que, por um leme pequeno em proporção, ele conduz. Isso é mundanismo. E esse tipo de mundanismo, ele traz guerra. Ele traz conflito, e esse conflito, ele começa no campo da ideologia, do pensamento, do confronto, da discussão, e ele, infelizmente, ele acaba se tornando, de fato, agressão física. E eu lembro do exemplo que eu trouxe aqui, do Paulo. Lembra do Paulo, antes de ser o Paulo apóstolo? Ele, porque se enciumou de um grupo que estava crescendo, ele pediu cartas ao Sinédrio, e ele saiu ansiando, ele foi em busca como um animal feroz para matar aqueles que se opunham à sua fé, mostrando que esse tipo de zelotismo, o zelote é aquele que tem zelo pela fé, está disposto a matar. Isso acaba redundando em agressões físicas, inclusive. E o Tiago vai dizer que isso são guerras e paixões, e quem manipula tudo isso? O diabo. O diabo é o tutor. Também nós vimos aí que, no capítulo 4, que as nossas orações, elas não são respondidas. Lembra? Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Pedem para os seus próprios prazeres. E o que o Tiago está dizendo é que esse tipo de oração, ele tem um tom de piedade, um tom em que, na verbalização, no conjunto das palavras e no tom de piedade, ele parece que é alguma coisa para benefício da comunidade, mas na verdade o que se pede, de fato e de verdade, é capital eclesiástico, capital político, para que quanto mais gente necessitada, maior é o meu poder. Entende o que eu quero dizer? Então muitas nossas orações, elas são travestidas, revestidas, encapadas, embrulhadas com um tom de piedade. E a denúncia aqui não é daquele ou de outro, todos nós somos assim, todos nós somos assim. A graça, e graça aqui não é a graça, dom de Deus, a graça aqui que eu estou dizendo é aquilo que é risível, aquilo que é debochadamente engraçado. A graça disso tudo aqui é que nós nos comportamos e falseamos o evangelho por conta de uma falsa piedade. Isso só traz guerra. Nós só disputamos clientes. Basta você entrar numa avenida qualquer, dessa grande São Paulo, em qualquer lugar por aí, você vai perceber que em alguns lugares você tem uma multidão de pessoas abrindo ministérios. São diversas igrejas que são ladeadas uma da outra, igrejas que são uma de frente para a outra, e tudo isso com ar de piedade, mas na verdade o que se quer é a busca de cliente, porque à medida que se arruma conta para pagar, precisa de gente para financiar isso, e nada mais, nada menos eficiente do que criar necessidade para que você dê tudo que você tenha, para que você financie o meu projeto, para que o nome de Deus seja louvado. É por isso que o livro de Tiago, ele é um livro de sabedoria, para que você tenha a capacidade, por meio do Espírito de Deus, para avaliar onde você deposita a sua energia, o seu capital intelectual, a sua disposição e as suas moedas, para que você não coloque em pote errado, apostando numa pseudo-prosperidade, mas tudo o que se fizer, faça com gratidão por aquele que já deu tudo, inclusive a vida eterna. O Tiago, ele é muito habilidoso. Além disso, ele discute e nos chama, no capítulo 4, verso 4, de adúlteros. Essa é uma palavra dura. Essa é uma palavra que fere. Eu leio o capítulo 4, verso 4, para retomar,
da seguinte maneira: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? O que ele está dizendo é que, como eu disse, ser chamado de adúltero não é uma coisa boa, não é? E aí você poderia levantar com o dedo em risco e dizer assim: eu nunca traí o meu companheiro ou a minha companheira, eu tenho uma fidelidade, né, irretocável. Eu não duvido isso, mas o texto está me chamando de adúltero, e a você também, né? O que ele quer dizer é que todas as vezes que nós pautamos a nossa vida com a filosofia do mundo, nós estamos adulterando a Deus. E a ironia aqui, ela tem requintes de crueldade, porque o mundo e Deus, a ideologia do mundo e a filosofia, o modus operandi do evangelho, elas são conflitantes. A ironia do texto é mais ou menos assim: imagine um casal em que o homem ou a mulher começa ou se ingressa num caso adulterino com o inimigo do casal, ou da mulher ou do homem. Isso seria requintes de crueldade. Em qual aspecto? Porque uma coisa é você trair, que já é terrível. Outra coisa é você trair com o inimigo. O que o Tiago está dizendo é que nós traímos Deus com o seu principal inimigo, que é o mundo. E o Tiago, ele nos coloca nas cordas. E ele vai dizer também aí que nós traímos porque somos orgulhosos. Aí então vem o benefício da graça. Tudo isso que eu estou pontuando aqui, nós já tratamos, né? Inclusive aí, né, nas redes sociais, no YouTube, do canal da igreja e outros canais, você tem essas exposições completas. O texto vai dizer para nós que Deus, ele se opõe aos orgulhosos. E essa oposição, ela parece, no primeiro momento, um castigo. Ela parece alguma coisa em que Deus se levanta de forma irada, disposto a nos pegar pelos cabelos e nos lançar no tormento eterno. Mas quando a gente lê o texto, e o Tiago vai usar o texto de Provérbios, ele vai dizer assim, ó: Deus se opõe aos orgulhosos. Quem são os orgulhosos aqui? Não são aqueles que estão perdidos, são aqueles que estão na comunidade da fé. E essa oposição nada mais é do que a vara da correção de um pai que ama. Nada mais é do que o privilégio de ter um pai que se preocupa com a moral do filho. Um pai que não se preocupa com a educação do filho, ele é um bastardo, um pai bastardo. Me perdoe o trocadilho. Um pai que não corrige o filho, ele não tem amor, ele é sentimentalista. Um pai que nunca disciplinou um filho, ele não pode ser colocado como um pai responsável. Então o texto vai dizer que Deus se opõe aos orgulhosos. Quem são os orgulhosos? Aqueles que ainda estão seduzidos pelo mundanismo. E o texto diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Lembra que nós terminamos esse dia aqui dizendo que a maior bênção que nós temos é quando Deus se opõe aos nossos planos. Lembra que nós terminamos aqui dizendo que, glória a Deus, que muitos dos seus planos que você fez lá em 2024 para 2025 não deu certo? Se desse certo, é possível que você não estivesse por aqui. Deus se opôs ao seu orgulho, ao meu orgulho. Bendito seja o Senhor pelos planos que frustraram-se. Bendito é o Senhor pelo cuidado paternal. Bendito é o Senhor porque Ele não se encaixa na minha agenda. Bendito é o Senhor, porque Ele sabe cuidar de nós, e Ele se opõe ao meu orgulho. E o texto diz que Ele dá graça ao humilde. Bendito é o Senhor pelos planos que falharam. Lembra do hino que nós cantávamos anteriormente? Graças dou por essa vida. E à medida que ele vai pontuando a graça de Deus, ele vai dizer: graças dou pelos planos que falhou, ou que falharam. Meu irmão, você é muito mais próspero, você é muito mais gente, no sentido digno da palavra, pelos planos que Deus se opôs a você e a mim. Bendito é o Senhor, porque Deus não segue a minha cartilha. Bendito é o Senhor, porque não segue a minha agenda. Bendito é o Senhor pelos planos que falharam, porque muitos deles estavam permeados pelo mundanismo. E que seja assim, porque Deus tem muito mais juízo do que nós. Diante de tudo isso, dessa oposição, o texto vai dizer que nós vamos submeter a Deus. E submeter a Deus é estar alinhado
com a sua vontade. Essa submissão, ela começa a submeter a Deus, o diabo foge de vós. Lembra disso? E aí o texto vai dizer que Deus dá graça aos humildes. Por quê? A gente troca o riso pelo choro. E a Bíblia, ela sempre incentiva a alegria. A alegria é um mandamento na Bíblia, não é uma possibilidade. É pecado não buscar uma alegria lícita. Mas aí o texto diz, troque o riso pelo choro. A ideia do riso aqui, ela é um riso debochado. Ela é um riso de pessoas que não estão nem aí com a moral da vida. Então, pessoas que vivem de forma debochada, como o filho pródigo, que exigiu de Deus e foi viver debochadamente, é um estilo de vida que precisa ser trocado por um lamento. Qual é a conclusão de tudo isso daqui? Capítulo 4, verso 11 e 12. Por que eu fiz todo esse tour novamente? Para lembrá-los que nós não podemos tomar um texto isolado e irresponsavelmente sair trabalhando ele aqui. Depois de tudo isso, o Tiago diz, irmãos, não falem mal uns dos outros. E aí eu vou ler, claro, todo o texto e vamos trabalhá-lo aqui. Então você percebe que essa fala de Tiago, ela está conectada, ela está necessariamente ligada ao que foi dito. Então eu não posso criar uma doutrina a partir do texto isolado. Nós estamos lendo o texto isolado, capítulo 11 e 12, por conta do nosso tempo, por conta que eu vou me encontrar com vocês a semana que vem, ler outro texto, então eu preciso dividir por partes. Mas o texto, ele está escrito num fôlego só. Lembra que a Bíblia não foi escrita em capítulo, em versículo. Ela foi escrita, houve um trabalho exegético, de organização, para que a gente pudesse entender. Então, o que vem à nossa mente aqui? Nós precisamos resolver, e aqui é a maior parte do meu trabalho nessa manhã, entender uma aparente contradição entre eu devo julgar ou eu não devo julgar. Esse é um problema que a gente precisa resolver, porque no senso comum, nós partimos do princípio que qualquer julgamento é pecado, e aqui vem a falácia, vem o enredamento de pessoas religiosas, porque qualquer tipo de posicionamento, numa crítica construtiva a um irmão, ou qualquer outra pessoa do contexto da vida, o que elas dizem? Você é crente e não aprendeu com Jesus que não pode julgar? Não é assim? E a gente fica, não é que é verdade? Então a gente não pode julgar mais ninguém, e a gente fica na defensiva. As pessoas podem pintar e bordar, podem fazer o que quiserem, e em nome de uma pseudo-piedade, a gente diz assim, não me julguem, porque agora você é discípulo de Jesus. A gente, tá bom, e entra numa crise emocional, não é? Oh meu Deus, eu estou julgando. A gente numa masmorra existencial, porque as pessoas dizem que nós não podemos julgar mais, por conta de textos como esse. E interessante que aqueles que nos acusam contingencialmente não conhecem nada de Bíblia, de fé, de teologia, de escritura, nada. Mas esse texto, ele tem na ponta da língua. Se você perguntar onde está escrito, não sei. O que mais você conhece do Evangelho? Não sei. Mas eu sei que você não pode julgar. Você não é discípulo de Jesus? E eu sei que você já passou por isso. Você não pode julgar absolutamente nada. Essa é uma falácia mundana. Bom, então nós precisamos resolver essa questão. Primeiro, eu vou fazer uma leitura rápida de 2 únicos textos que têm essa explicitez de não julgar. O primeiro é esse que eu li, Tiago capítulo 4, 12. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Está vendo? Você não pode julgar. Um outro texto? Mateus capítulo 7, Sermão do Monte. Jesus foi muito claro, verso 1 e 2. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usado para medir vocês. Pronto, vamos fechar a Bíblia, vamos embora. E agora, você não pode julgar ninguém. Agora, nós precisamos de um contexto maior, precisamos de entender um pouco mais das questões escriturísticas, a razão da nossa fé, e acima de tudo, a graça do Espírito de Deus, para nos ajudar a entender essa questão, junto com o bom senso, para entender o que é proibido do julgamento e o que não é proibido. E é claro que tudo isso tem que ter uma madureza de consciência e de fé.
Agora vamos para algumas passagens que nos incentivam ao julgamento. Vamos lá? Eu selecionei algumas porque elas são inúmeras, elas sobejam na Bíblia. Para não ficar sem o Antigo Testamento, eu fui para o Salmo. Salmo 82, 2. Está escrito assim: até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Aqui não tem um julgamento? Quem é culpado e quem é ímpio, se não passar por um processo de julgamento? Se você não fizer uma contabilidade mental a partir de conceitos, como é que você estabelece quem é justo e quem é ímpio? De onde deriva, de onde vem, de onde nasce os critérios para julgamento? Aqui, nós estamos no Salmo 82, que aliás é um dos meus preferidos nessa área de posicionamento, de ação da igreja. O texto diz: até quando você vai favorecer o culpado? Aliás, absolver o culpado e favorecer o ímpio? Aqui há um julgamento, ou seja, aquele que julga com justiça, ele traz libertação. É pecado você saber que há um tipo de sofrimento, algum tipo de problema social, e estando na tua condição, você não fizer nada para resolver ou amenizar. Não é isso que a gente já leu em Tiago? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Mas isso precisa o quê? Que você desenvolva um crivo de justiça. Isso precisa que você tenha necessariamente uma capacidade racional para colocar coisa de lado de coisa. O Evangelho não é uma castração intelectual. O Evangelho não é um suicídio intelectual. O Evangelho é o poder do Espírito de Deus nos fazendo usar as capacidades, inclusive intelectuais. Você precisa aprender a julgar. Um outro texto, e eu vou usar o mesmo texto na sequência de Mateus. E eu vou até fazer uma leitura aqui do capítulo 7, que eu já li o verso 1 e 2, mas para você ver a dinâmica, a esteira, a fluidez daquilo que a gente já leu, Mateus 7. Opa, vamos chegar lá. 7, 2. Eu já li o 1 e 2, mas eu leio de novo. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usado para medir vocês. Nós paramos aqui. Só que o texto não para aqui, verso 3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta daquilo que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há viga no seu? Olha o verso 5. Hipócrita! Não há um julgamento? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do seu próprio olho, ou do irmão. Olha só, verso 6. Não deem o que é sagrado aos cães. Irmãos, cães aqui, não é o seu petzinho, não é o meu famoso semildo, não é o semildo. Não é o semildo, não é o seu pet. Cães aqui, é aquela pessoa que se tornou inescrupulosa. O cão aqui, para ele, é aquela pessoa que anda em matilha, em bando. Sabe mais ou menos, aquela pessoa que, num culto como esse, ela é comportada, ela é ética, ela é perfumada, ela tem o bom senso. Mas quando ela está com seus pares, com seus grupos, ela sai na vadiagem. É mais ou menos assim, uma pessoa ela cresce na igreja, ela tem um comportamento condicionado. Mas quando ela vai para o estádio de futebol, por exemplo, ela junta-se com a torcida organizada e sai quebrando tudo. Percebe? Ela se comporta como um cão, ela avança, ela morde. O cão aqui, como ele não tem moral, ele tem intercurso sexual em qualquer lugar. O cão aqui é que não tem moral, o cão aqui é que avança. E o que está dizendo? Olha só, não deem o que é sagrado aos cães. Você precisa de um julgamento para você separar quem é o cão de quem não é o cão. Percebe? Se não houver julgamento, não há possibilidade de escolher os seus pares. Jesus, lá em Apocalipse, ou melhor, João, ele vai dizer: ficarão de fora os cães. Eu preciso minimamente ter um critério de julgamento para que eu não seja contado na matilha daqueles que avançam. E o texto continua:
Não deia o que é sagrado aos cães, nem atire pérola aos porcos. Bom, é claro que aqui há um julgamento. Aqui é claro que nós precisamos do quê? De elementos para ter discernimento e julgar segundo a sabedoria que vem do céu. Bom, um outro texto, 2 homens deviam a certo credor, eu estou lendo Lucas capítulo 7, 41. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso o perdoou a dívida. Aí Jesus pergunta para o Pedro, qual deles o amará mais? Simão, o Pedro respondeu, suponho que aquele que foi perdoado a dívida maior. Olha a resposta de Jesus, você julgou bem. Percebe? Você julgou bem. Um outro texto, 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Cadê a palavra julgar? Criné, a palavra que aparece lá. Daqui a pouco eu digo o que significa de fato. Você precisa de elementos para julgar. E o julgamento adequado, que é a sabedoria do alto, ela vem permeada pela graça, ela vem nas escrituras, e ela evidentemente é conduzida pelo Espírito. Mas não é possível viver uma vida isenta de julgamento. Uma pessoa que não tem capacidade alguma de julgamento, ela tem problemas de saúde patológicos. Ela precisa aprender a julgar. Ela precisa aprender a ter critério que conduz a vida. Aí então decide se é mau caratismo ou não. Mas existe critério. Se você resolvesse se aliar ao crime organizado, houve um juízo moral. E você decidiu que era mais vantagem isso do que aquilo. Se você resolveu ir para um campo de trabalho, você fez uma contabilidade mental, influenciado, sei lá por quê, por questões econômicas, oportunidade ou familiar, e você então escolhe alguma profissão. Então o julgamento, ele é necessário. O julgamento, ele faz parte de pessoas que têm condições de comparar coisa com coisa e fazê-lo. 1 Coríntios ainda, capítulo 5, 11, diz assim, ó, mas agora, Paulo escrevendo aos irmãos, estou lhes escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, ele seja também imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem sequer comer, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não deve vocês julgar os de dentro também? Eu vou parar por aqui, porque senão a gente ficaria apenas nessa exposição de texto. Mas o que nós vimos aqui é que é suficiente para entender que o julgamento, ele não é proibido, o julgamento pelo julgamento. Aliás, ele é incentivado. Ou como você vai escolher o grupo que pertence? Ora, meus irmãos, vocês que estão aqui hoje, poderiam estar em qualquer outro lugar. Aliás, a beleza do Evangelho é que dá liberdade e condições de você escolher onde quer participar, onde quer depositar a sua energia, o seu capital, o seu cabedal intelectual. O Evangelho, ele não te castra, o Evangelho, ele não te poda, ele dá elementos para você servir onde o teu coração estiver inclinado. Então eu fico muito satisfeito de entender que você escolheu esse lugar para estar de manhã, hoje de manhã, mas houve o quê? Uma capacidade de julgamento. E é claro que outras coisas da vida também são assim. Você está com a roupa que está porque julgou, você come o que come porque julgou, e assim por diante, coisas que são talvez menos irrelevantes. No concílio de Jerusalém, capítulo 15, que aliás quem estava conduzindo era o Tiago, ele teve que julgar. Mas ele julgou com critérios da graça, vamos dizer assim, para que os irmãos que foram evangelizados por Paulo não fossem excluídos.
Se você não conhece o Concílio de Jerusalém, leia o capítulo 15 de Atos. Foi necessário estabelecer critérios para dizer como os irmãos que não eram judeus iam se comportar. Isso é um julgamento. É necessário o quê? Ter bom senso e critério escriturístico para julgar quem é falso profeta. Não é assim? A Bíblia não diz, que o falso profeta, ele tem que ser resistido. Como é que você julga uma falsa profecia? E eu já vou dizendo aqui, irmãos, que profecia, nesse aspecto aqui, não é falar qualquer coisa numa revelação imediata. O profeta do Novo Testamento é aquilo que faz o que eu estou fazendo aqui. O profeta é aquele que expõe a Bíblia. O profeta é aquele que explica a Bíblia. Eu não estou dizendo que não haja extraordinariamente alguma revelação. Não é isso, mas isso é uma outra discussão. O que é profeta? Aquele que pega o texto e vai explicando a palavra. Esse é profeta. Quem é o falso profeta? Ele até usa a Bíblia, mas ele não usa alinhado com aquilo que o texto quer dizer. Então você percebe que falso profeta não é aquele que acerta ou erra. Aliás, falso profeta não é aquele que erra uma profecia. Falso profeta é aquele que não expõe a escritura. Não tem nada a ver com um jogo de azar, como se eu dissesse assim, em tal dia vai acontecer tal coisa, se não aconteceu eu sou falso profeta. Não, irmãos, não é isso. O falso profeta é aquele que não conhece o texto e ele ensina de forma equivocada. Para isso, você precisa ter o quê? Um cabedal de conhecimento bíblico para poder julgar. Percebe? Você precisa julgar o falso obreiro. O falso obreiro também precisa de julgamento, para que a comunidade não esteja coadunado com o seu pensamento e não sustente pessoas que estão apenas querendo usurpar os bens da comunidade. Esse é o falso obreiro. A comunidade precisa se levantar com um julgamento justo, honesto, para que o corpo do Senhor não sangre. Isso é julgamento. O falso irmão. O texto que nós lemos acabou de dizer. Ora, quem é o falso irmão? Aquele que ainda vive no banditismo, na imoralidade. Esse é um falso irmão. Então você precisa o quê? De elementos escriturísticos para que haja julgamento. O julgamento, ele está relacionado com a justiça. Portanto, julgamento aqui, ele é um termo jurídico. E eu tenho certeza que eu também falo para um seleto grupo de juristas, de nobres causídicos, que conhecem os meandros da lei. Eu tenho certeza que muitos de vocês, que ainda possivelmente não estudou nenhum tipo de causa jurídica, ou que nunca sentou nas faculdades do direito, você tem um senso crítico que faz parte do direito. A ideia de julgamento, ela está estabelecida no campo da jurisdição, na jurisdição do julgamento. Há um julgamento. Essa ideia de julgamento, ela define e separa o bom do mal. Ela está relacionada com a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Ora, irmãos, quando você gasta o teu salário de forma irresponsável, você está julgando mal aquilo que não é seu, é do Senhor. Quando você não administra bem o seu salário, você está julgando mal um comportamento em que denuncia que você não é um bom mordomo. Aquele que não tem um planejamento financeiro, que gasta tudo de forma debochada, você está agindo de forma maligna, porque é o diabo que te leva, te arrasta para a miserabilidade. Percebe? Então é julgamento do que é bom e do que é mal. Eu e você julgamos mal, muitas vezes ou quase sempre, o uso do tempo. Quantos de nós escolhemos a carreira, a profissão, por aquilo que dá mais dinheiro, ao invés de escolher por aquilo que é a habilidade que Deus nos deu? Ganha muito dinheiro, mas não é feliz daquilo que faz. Eu sempre digo que quem trabalha com aquilo que gosta, nem trabalha, se diverte, ainda ganha alguma coisa no final do mês. Olha que beleza. Imagine se você fosse remunerado para fazer aquilo que gosta. Essa é a ideia do Evangelho. Para que o capitalismo exacerbado, para que o mamão não te seduza e roube a tua liberdade. É a ideia do ócio. Ócio não é preguiça, ócio é descanso.
E é no descanso que vem a criatividade. É no descanso que o intelecto humano é fomentado, inclusive pelo Espírito Santo. Qual é o contrário de ócio? Ócio, negócio. Entende o que é a palavra negócio? Negócio é vender o seu ócio por um valor. E aí você não é mais dono do seu tempo. Você vendeu o seu tempo. Você é escravo de mamão. Isso nos fere, irmãos. Isso nos mostra o quanto nós somos mundanos e acabamos por não julgar de maneira adequada. Hebreus capítulo 4, 12, ele diz: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga o pensamento e intenção do coração. Percebe? O que está sendo feito numa manhã como essa, por meio do Espírito de Deus, que é mestre por excelência, ela está colocando elementos no seu pensamento, para que você seja julgado, não pela elucubração de quem fala, não pela arte retórica de quem expõe, mas pelo Espírito de Deus, na capacidade de você pensar a razão da sua fé, e Ele te julga para que você se arrependa, pois Deus, Ele se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. A prosperidade, ela é uma escolha. Aliás, a prosperidade, ela é consequência de uma escolha do julgamento. Prosperidade não é acúmulo de bens. Quando nós só acumulamos bem, nós acumulamos tralha que nunca vamos usar. A prosperidade, nós ganhamos para usufruir para a glória e alegria do próprio Deus. Isso é prosperidade. A palavra julgar, como eu prometi, ela significa, quando você vê a palavra julgar, o que a palavra, ela significa quando ela está escrita? Quando a tinta mancha o papel naquela forma, julgar, é formar conceito. Você vai formando conceito. Julgar significa emitir parecer. Às vezes, ou quase sempre na vida, emitir parecer não precisa ser uma publicidade, mas é uma contabilidade que se dá de você para com você mesmo. Você precisa de elementos para você julgar o bom caminho. Julgar significa também omitir opinião sobre alguém ou algo. Ora, se você não tiver critérios bem estabelecidos, o primeiro que conversar melhor, você segue o caminho dele. Você precisa desenvolver critérios de julgamento. Você precisa saber a qual grupo você pertence. Você precisa saber quando o discurso ele não corresponde à prática. Isso tudo é julgamento. Isso tudo é capacidade que o Espírito dá àquele que nasceu de novo. E eu insisto aqui, o Evangelho não é uma castração, não é um suicídio. O Evangelho, ele é o poder de Deus que nos torna mais inteligentes. Julgar também significa decidir. É claro que quem decide entre uma coisa e outra. Julgar significa separar duas coisas, considerar, investigar, para então decidir, interpretar, e de forma metafórica, peneirar. Olha quanta coisa significa a palavra julgar. E muitas vezes no texto bíblico, a ideia de julgamento, ela tem uma ideia de auto-julgamento, coisas que vamos fazer daqui a pouco. Bom, então os crentes, eles têm obrigação de julgar, se a doutrina ensinada está de acordo com a Escritura. Lembra os bereanos, que foram mais nobres do que os tessalônica? Eles ouviam Paulo, eles não ouviam um mero carapicuibano que não veio da onde, não sabe para onde vai. Não, eles ouviam Paulo. Espera aí, Paulo, agora a gente vai julgar o que você está falando a partir das Escrituras. O crente, ele tem a obrigação de julgar se o que ele está ensinando, está aprendendo, está de acordo com a Escritura. Ele tem o dever de julgar se o membro da comunidade está ou não em conformidade com as Escrituras, o comportamento da ética. É claro, irmãos, ou você acha que quando nós trazemos para o batismo, não há um julgamento? É claro que nós não temos olho clínico, mas minimamente a gente procura que você chegue por aqui,
você tenha um período para reflexão, você estude algum tempo, avalie, e aí então é claro que a gente pode ser engodado, enganado, porque não temos todos os elementos, mas você vai para o batismo a partir do momento em que houve um julgamento. E qual é o problema desse julgamento, o problema moral? Nenhum, no sentido de que nós precisamos de julgamento. Ou então, qualquer um que chegar aqui, eu quero batizar, então entra aí, dá um mergulho aí, beleza. É assim que acontece? Não é assim. O julgamento ele é necessário para que minimamente nós tenhamos um comportamento moral. O julgamento é necessário para que você se torne digno espiritualmente para participar do corpo e do sangue do Senhor. Se não houver um julgamento, as coisas ficam uma revelia, vira uma confusão. Uma comunidade que honra a Deus tem princípios de julgamento, não para massacrar e condenar, mas para sarar o perdido. Não há possibilidade de ser sal se não se estabelecer meandros de julgamento. Não há. E nós erramos. Mas nós temos o Espírito de Deus que nos ajuda. Nós precisamos buscar incansavelmente a direção do Espírito para julgar. E um julgamento de uma natureza honesta diante de Deus. Ela é necessária para o bom senso, para a maturidade. E acima de tudo, para que o Espírito de Deus, precisamos clamar, nos dê discernimento para julgar. Em todo o tempo somos chamados ao julgamento. Deus concedeu certo nível de autoridade para a igreja local, para julgar. Ora, esse julgamento, ele não precisa necessariamente ser verbalizado, mas quando você se posiciona, a comunidade sabe como se comporta um povo. Não precisa dizer lá fora, no calçadão, o que nós cremos. O nosso comportamento, ele julga. O nosso comportamento, ele é um crivo da moral. O nosso comportamento, ele por si só, ele é eloquente. Foi o que Paulo ensinou aos irmãos de Corinto. Vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? E julgar não significa que você, autoritariamente, num período escatológico, vai dizer, você anjo, se tornou demônio. Não. Não te foi dada essa autoridade. O comportamento a partir da salvação, ele por si só julga aqueles que caíram. O julgamento, ele é natural. O julgamento, ele é de comportamento. O julgamento, ele é de uma ordem lícita do comportamento, do modus operandi da vida. Não precisa dizer. É posicionamento. A igreja recebeu do Senhor essa autoridade para tratar com os comportamentos pecaminosos com firmeza e zelo. É por isso que nós temos o batismo. Nós temos a ceia. E a igreja também. Isso a igreja, como um todo, perdeu ao longo da história. A disciplina. A igreja perdeu a capacidade de disciplinar, porque se tornou mundana. Se tornou mundana. Nós aceitamos, no contexto geral, aceitamos tudo. Basta um profissional de nível artístico qualquer ver que não dá mais dinheiro lá, vem usar o púlpito aqui. E percebeu que tudo que essa gente fala é autoridade? Nunca leu uma linha da Bíblia. Mas você viu que a atriz de tal emissora falou? Viu que o jogador de futebol agora se converteu falou? Vira autoridade. E o pastor está ali ensinando. Não tem mais a eloquência da autoridade, porque a igreja se mundanizou. Ela quer popularidade de alguém que tem uma voz no mercado do show gospel. Mas a igreja, ela recebeu uma autoridade local para que ela possa ser julgada. Bom, dito tudo isso, eu prometo que eu vou ser bem ligeiro aqui agora, eu volto para o texto. Capítulo 11, verso 1. Qual é a primeira palavra que eles colocam aí? Irmãos. Irmãos, desculpe a redundância. Isso aqui é de uma maravilha. Isso aqui é de uma nobreza. Lembra que eu já disse aqui algumas vezes que o Tiago, ele é um leão que ruge, usando a palavra de Amós, contra o pecado. O Tiago, ele se levanta com autoridade e não tem problema de falar sobre o que a Escritura diz.
Mas ele tem a capacidade de transitar entre o leão que ruge contra o pecado, mas diminuir a voz e falar: irmãos, como se dissesse: vocês são como a mim. É uma recepção pastoral, é um cuidado pastoral. Ele diz: adúlteros, e a gente fica chateado com o Tiago. E quando ele diz o que é adultério, agora ele fala em tom pastoral: irmãos. Percebe a capacidade do pastor Tiago? Ele expõe o texto com severidade, mas ele tem a capacidade de agir pastoralmente. E baixando o tom, ele: irmãos. Ele brada contra o pecado, mas ele inclui pastoralmente. Ele faz várias denúncias: pecadores, adúlteros, mas ele abraça: irmãos. A palavra irmão, adelphos, ela significa aquele que foi gerado no mesmo útero. O que Tiago está dizendo aqui: nós somos gerados no mesmo útero da graça. Nós somos irmãos. A denúncia de um leão que brada do púlpito não é uma denúncia para expor, é uma denúncia para que Deus se oponha contra nós e nós nos arrependamos, para que Ele conceda graça maior, para que possamos desfrutar do Evangelho. Por isso que essa palavra irmãos, Ele não tem intenção de destruir, Ele tem a intenção de tornar uma comunidade madura. E então, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei. Quando você julga a lei, não está cumprindo. Eu vou encurtar bastante o caminho aqui, por conta do nosso tempo. Mas o que é importante nós entendermos aqui? Eu tenho um problema, aliás, eu tenho muitos problemas, né? Você sabe disso. Mas eu tenho um problema principalmente com aquelas caixinhas de promessa. Sabe aquelas caixinhas de promessa que você compra? Só tem coisa maravilhosa, só tem filé mignon, né? Vai dar tudo certo. Você compra lá, você pode tudo. É o coach, né? É o coach. Dá 3 pulinhos, canta 3 músicas, fala 3 para dar tudo certo na vida. Se fosse fácil assim, né? Aquelas caixinhas de promessa, elas estão tudo fora de contexto. E é isso que a gente faz, olha só, o verso 4. Irmãos, não falem mal. Eu não posso pegar esse texto e ler isolado. Eu não posso criar uma doutrina. Você está escrevendo, lembra que você escrevia cartas? Muitos de nós, escrevia carta, né? Para o príncipe ou a princesa da vida, lembra? Ô, tempo bom, né? A gente via no mundo, né, de Platão, o amor platônico. Quando você escrevia uma carta, você escrevia a carta. Você escrevia corrido, você ia expressando seu sentimento. Não é isso? E você não pode ler só o meio da carta. É o que a gente faz. Você não pode pegar o texto: irmãos, não falem mal. Está vendo? É para falar mal. Eu tenho que ler o verso anterior. E eu vou ler aqui, ó, o verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vós. É claro que ele falou assim, ó, você tem que deixar de ser orgulhoso e ser humilde. Como é que você é humilde? Submeta a Deus, resista ao diabo. O que vai acontecer? Ele vai dizer ainda, ó, você está rindo debochadamente da sua vida? Cuidado, chore. Aí como é que ele termina? Humilhem-se diante do Senhor, verso 10, e ele exaltará. Ele está dizendo, se você se arrepender do mundanismo, o que acontece? Quando você chora, né? Havia um rito medieval em que as pessoas batiam no peito, baixavam a cabeça e diziam: minha culpa, minha culpa. É mais ou menos isso. Quando você entende que a culpa é sua, há uma exaltação que vem do Senhor. Aí depois que ele diz, o Senhor exalta, ele emenda: irmão, não fale mal dos outros. Percebe? Você não pode ler o texto isolado. Ele diz, o Senhor exalta. O Senhor, se você se arrepender, há uma exaltação. Não é uma exaltação mundana, não é o palco da publicidade, não é o aplauso do mundo, é uma exaltação que vem do Senhor. E imediatamente ele fala: irmãos, não falem mal disso, não critiquem. E aí ele denuncia mais uma vez o orgulho, porque a nossa contabilidade humana, ela se pauta pela vida pregressa do pecador. Você viu quem veio para a igreja? Traficante, assassino, isso, aquilo, outro. Você vê, Deus salva cada gente. Quem é você para decidir
se Deus resolve exaltar quem Ele quer exaltar? Quem é você para lançar em rosto, se Deus quis exaltar quem exaltou? Quem sou eu e quem é você para dizer quem pode ser salvo ou não? Quem é você para julgar os critérios de Deus? Deus salva por meio de Jesus Cristo, e Ele salva quem quer. Ele salva o perdido, o vil pecador, e salva para exaltá-lo, e salva para servi-lo. E quem é você para investigar o currículo pregresso daqueles que chegam? Quem é você para decidir quem é salvo ou não? A salvação é pela graça. Nós não somos juízes da lei. A lei foi cumprida em Jesus, e o sangue de Jesus pagou os nossos pecados. Você não tem e não teria currículo para ser salvo. Você não teria condições morais de ser salvo. Jesus precisou morrer pelos seus pecados. Jesus precisou morrer. Jesus precisou enfrentar a humilhação mais terrível. Jesus precisou ser contado entre os pecadores, zombados, e o preço da cruz é o preço do seu pecado. E quem é o outro que se coloca a julgar a tua condição de salvo e de exaltação? Quem somos nós para nos colocar diante daquele que quis nos perdoar? Quem somos nós para decidir quem são salvos e quem não são? Nós não somos aqueles que estabeleceu a lei, mas aqueles que desfrutam da lei por meio da graça e da misericórdia do Senhor. O texto termina no verso 10 dizendo que o Senhor exalta aqueles que se arrependem. A primeira exaltação, ela vem pela alegria da salvação. Se você de fato e de verdade foi salvo pelo Evangelho da Graça, você já foi exaltado. Você é um cidadão do céu. Você já é um cidadão que foi arrancado do inferno. Você é um cidadão que desfruta da bondade e do amor do Senhor. Deus não mudou a sua lei. Ele aplicou por meio de Jesus. Lembra do Paulo, quem ele era? E ele foi salvo pela graça. No currículo humano, nós todos levantaríamos o dedo em riste e acusaria o Paulo de um religioso insuportável. Lembra daquele assassino? Lembra daquele profano? Lembra daquele imoral? Daquele mentiroso que se converteu ao Evangelho? Isaías vai dizer que Deus lança no oceano do esquecimento todos os nossos pecados e não lembra mais. Trazer à tona por meios egoísticos, trazer à tona por revanchismo a vida pregressa que foi perdoada é julgar a Deus. Tanto eu quanto você fomos culpados, mas a nossa culpa já foi paga na cruz. A vida pregressa não deve mais ser julgada, ela deve ser celebrada, porque nós nos arrependemos e cremos que Jesus nos salvou. O julgamento foi feito e por meio da cruz nós fomos declarados santos por meio daquele que nos salvou. Você não deve julgar, não devemos julgar nesse aspecto. Eu preciso terminar aqui, e eu vou me privar aqui para não atropelar o verso 12, senão a gente acaba misturando muita coisa. Eu continuo semana que vem o verso 12. Mas o que eu queria demonstrar nesse momento, e aí eu vou descer aqui e já convidar os irmãos para subirem aqui, para nós passarmos para o momento da ceia, é que você nesse momento faça um julgamento diante do Senhor com temor e tremor. Eu estou convidando você a julgar diante da comunidade salva, diante de uma explicitez eloquente, diante da oportunidade de todos ouvirem o que eu estou dizendo. Eu quero te convidar a julgar. Eu quero te convidar a fazer um exercício mental de julgamento. E esse julgamento é aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina. É aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina
no momento da ceia daquela igreja, que tinha diversas dificuldades. E ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Depois de um autoexame, depois dessa reflexão séria, depois dessa verdade negociável, examine-se o homem, examine-se aquele que vai tomar do corpo e do sangue do Senhor a si mesmo, e somente depois participe da mesa, para que você não receba uma oposição severa do Senhor. Lembra de qual oposição severa? Para que você não venha a dormir o sono do injusto, para que você não caia no sono da indolência, para que você não caia na esparrela do mundo, para que você não caia no marasmo espiritual, que você tenha uma contabilidade, um julgamento honesto a partir das Escrituras, e você entenda que você foi julgado pela lei universal do Evangelho, pela lei cósmica do Evangelho, e Deus não criou uma lei e se assentou sobre ela. A lei é como Deus, é Ele próprio, Ele é eterna, a lei e Ele é a mesma coisa. Portanto, eu quero convidar você, e você me estimular ao julgamento. E necessariamente, você e eu vai chegar numa conclusão. Você mentiu. Você adulterou. Não sei se no jogo conjugal, mas você é um adúltero. Você é um mentiroso. Você e eu arrumamos desculpas por um comportamento de um irmão, porque na verdade, tudo que eu e você precisamos é de uma desculpa para mostrar quem nós somos de fato. Você precisa de uma desculpa para se tornar indolente, para que você arrume um bode expiatório, para você escapar pela tangente, quando na verdade a culpa é minha. Você arruma uma desculpa de um bom dia mal dado, para que você deixe explícito tudo aquilo que de fato está no seu coração. Na verdade a culpa é sua, não é de alguém que te esqueceu. Na verdade, o problema que aconteceu na empresa não foi culpa de alguém que chegou 1 ou 2 minutos a mais. Foi você que esqueceu das burocracias, que era a tua responsabilidade. Isso nem é nenhum juízo moral, é apenas para demonstrar que você falha. É possível que a perseguição que você diz ter na sua empresa, na verdade você é o culpado. Que você e eu somos indigestos com a nossa pseudo-religiosidade. Na verdade, o que nós precisamos é apenas de um culpado. A conclusão desse julgamento é que eu sou indigno de estar diante de uma comunidade como essa e de tomar o pão e o vinho que está aqui, que representa o sacrifício do meu Senhor. E eu estou desqualificado. Eu estou reprovado. O julgamento do tirocínio humano me reprova. E essa reprovação, ela nos leva àquilo que Tiago já nos ensinou. Chore por isso. Chore por isso. Você precisa chorar, não com as lágrimas da fisiologia, mas com as lágrimas da fé. Porque Deus se opõe ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Deus dá graça ao humilde. Deus dá graça ao humilde. Deus dá graça ao humilde e o exalta. Você está passando por crise financeira, não é a culpa do sistema econômico, é porque você é escravo do teu cartão de crédito. Você está doente, é porque você abandonou o teu corpo. Você tem problemas emocionais, é porque você se tornou escravo dos maus pensamentos. A culpa é sua. A culpa é sua. A culpa é sua. Você precisa chorar. E depois de se examinar, as lágrimas da fé limpa a nossa consciência por meio do sangue de Cristo.
E aí vem o grito de júbilo. Estamos perdoados pelo julgamento, mas não o julgamento que fizemos de nós mesmos, mas pelo julgamento do Supremo Juiz. Somos perdoados pelo Supremo Juiz, que nos julgou na cruz, e Jesus morreu pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. E porque fomos curados pelo julgamento santo do Senhor por meio de Cristo, eu convido a comunidade perdoada, eu convido a comunidade redimida, para que fique de pé e comece a celebrar enquanto se levanta. Eu convido para que você examine-se a si mesmo, e tome desse cálice, e tome desse pão, e celebre o julgamento de Deus na cruz do Calvário, e tenha a vida de exaltação por aquele que nos perdoou em Jesus Cristo. Para tanto, eu quero convidar aqui o nosso irmão Gustavo, irmão Belarmino, convidar também aqui nosso irmão Joseval para que nos ajude. Não sei se tem mais algum diácono aí, acho que não, não é? Mas aqui é suficiente. Enquanto louvamos ao Senhor, você vai receber pelas mãos desses servos de Deus os elementos, e você se humilhe diante do Senhor. E ainda que você tenha tropeçado em pecados que são crassos, que tem te entristecido, o sangue de Jesus é poderoso para nos livrar de todo o pecado. Participe com alegria. Vão, distribuam, vão, entregue, e que aqueles que receberem celebrem o julgamento santo do Senhor, para a alegria da salvação daqueles que creem que Jesus é o Senhor. Louvemos ao Senhor. Amém. Esse próximo louvor, ele fala disso que o pastor pregou aqui conosco, sobre essa forma de julgamento. Às vezes na nossa caminhada nós perdemos um pouco o brilho de estar próximo de Jesus, por inúmeras coisas que acontecem na nossa vida. E não cabe a nós julgar aquele que perdeu, ou você pode até falar, Wagner, mas eu ainda continuo com aquele brilho de estar perto de Jesus. Aí o que cabe a você? Estender a mão e caminhar junto com aquele que o brilho ainda não é igual ao começo da sua conversão. Que possamos louvar ao Senhor e pedir a Ele, cada vez mais e mais e mais, que Ele esteja próximo conosco todos os dias. Amém? No meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor, porque não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor.
quero que em mim se perca desejos de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim partido. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim partido. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim partido. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim partido. Você pode declarar? E me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Amém. Graças a Deus. Todos aqueles que decidiram que vão participar conosco dessa celebração, receberam os elementos? Há alguém que ficou sem? Só fazer um sinal que nós fazemos com que chegue até você. Lá em cima, todos, tá? Se prepare aí. Deixa eu... Agora sim de novo. O Senhor nos deu a oportunidade de, junto com aqueles que foram redimidos pelo sangue da cruz, receber nas mãos o troféu da graça. O troféu da graça não é os elementos que estão aí. O troféu da graça é o fruto da cruz. Deus, o único
que pode julgar nos julgou. E nós fomos contados como culpados. Mas Ele não nos lançou, não nos esqueceu, não nos colocou na perdição eterna. Ele pagou a nossa dívida por meio do sacrifício de Jesus. Bendito é o Senhor que nos levou à reflexão dos nossos pecados. Bendito é o Senhor que nos trouxe a oportunidade de celebrar a salvação. Portanto, eu convido você a juntos celebrar a salvação em Cristo. Tome, todos juntos, do pão. Beba da aliança da graça, da porta da vida eterna, do pão da vida. Celebre a vida que você tem no Senhor. O Senhor te perdoou. O Senhor te exaltou, porque Ele se opôs contra você na cruz. Bendita a cruz do Senhor. Bendita a cruz do Senhor. Bendito o sangue do Senhor. Bendito o sangue do Senhor. Bendita a nova aliança. Bendita a eternidade. Bendita a bondade do Senhor. Bendita a alegria dos santos. Bendita a nova vida. Bendita a vida que temos. Bendita a igreja do Senhor. Bendito novos céus e nova terra. Bendito o dia de hoje. Bendito aquele que nos salvou em nome de Jesus. Celebre ao Senhor com alegria a salvação que nos foi dada. Louvemos ao Senhor.